Olá pessoal, tudo bem? Confesso que estou me sentindo praticamente um Whindersson Nunes anapolino, com muitos zeros a menos na conta, mas a intenção dessa videoaula hoje é auxiliar os estudos aí de alguns alunos que ainda estão com dúvida quando se trata de balanço de massa. Então, primeiramente eu vou fazer uma breve revisão sobre os conceitos básicos que envolvem o balanço de massa e posteriormente eu vou resolver um exercício junto com vocês de balanço de massa sem reação química. Então, primeiramente, o balanço de massa ele se baseia na teoria de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Logo, tudo aquilo que entra no sistema, toda a massa que entra no sistema, deve ser igual a toda a massa que sai, tendo ainda a possibilidade de ter um acúmulo nesse sistema. Ou seja, o processamento de 1 tonelada de petróleo tem que gerar obrigatoriamente, sem acúmulo, 1 tonelada de produto, que seja gás GLP, gasolina, querosene, diesel, etc. Esses processos podem ser realizados de 3 formas, basicamente. Eu posso ter um processo em batelada, um processo contínuo e um processo que opere em um regime semi-contínuo. No processo em batelada, o material entra no sistema e logo após certo momento, depois de um processo, o processo que foi designado para transformar essa matéria, depois de um certo tempo, retiro todos os produtos. Então, exemplo, panela de pressão, onde você coloca o material dentro da panela, coloca lá todos os ingredientes e depois de certo tempo você retira todo o material. Outro exemplo seria o cozimento de um pão, preparo de uma vitamina em um liquidificador. Então você vai lá, coloca o leite, coloca a banana, coloca tudo que você quer e depois de um tempo você retira já a vitamina preparada. Outro exemplo seria o tratamento de efluentes em batelada. Então, na indústria, queremos tratar um efluente industrial. Para fazer esse tratamento, então, coloca-se o efluente em contato com os reagentes, os agentes coagulantes, floculantes, enfim, e depois de certo tempo, retira-se todo esse efluente já tratado ou clarificado. Já no processo contínuo, existe uma passagem contínua de material nas duas fronteiras do sistema, ou seja, na entrada e na saída do sistema. Logo, entra matéria-prima e sai produto constantemente. Um exemplo claro disso seria a entrada de matéria-prima em um reator industrial para a produção de medicamentos, o refino de petróleo, o bombeamento de uma mistura de líquidos. Então, temos a mistura de 2 líquidos em um tanque misturador, entra as 2 correntes desses reagentes e sai já um líquido misturado. Isso ocorre de forma contínua. O processo em batelada ele é caracterizado para produções de pequena escala, já o processo contínuo é característico de processos de grande escala. Por fim, o processo semi-contínuo, a entrada de material é praticamente instantânea e a saída é contínua, ou o contrário, a entrada é contínua e a saída é instantânea. Ou seja, existe a passagem contínua de matéria através de uma única fronteira, ou na entrada ou na saída do processo. Exemplo, então, de um processo semi-contínuo. A adição contínua de líquidos em um tanque misturador, no qual nada é retirado, só é retirado depois de um tempo. O escape de um gás de um botijão pressurizado. O tanque de combustível dos nossos carros também opera assim, pois coloca-se o combustível no tanque e esse combustível ele vai sendo consumido ao longo da semana. Então, no cálculo do balanço de massa, nós temos 2 correntes nesse exemplo, onde tudo que entra nesse sistema obrigatoriamente deve ser igual a tudo que sai do sistema.
ou seja, a corrente A deve ser igual à corrente B. Aqui vale ressaltar que se tivéssemos outras correntes, o somatório dessas correntes que entram deve ser igual ao somatório das correntes que saem. Nesse exemplo, a corrente A é composta pelos componentes 1, 2 e 3, a corrente B é composta pelos componentes 1, 2 e 3 também, sendo que X e Y representam as frações, as porcentagens dos componentes nas correntes A e B. É sempre muito importante saber essas definições. Então, novamente, A e B são as correntes, 1, 2 e 3 são as componentes, X e Y já são as frações mássicas, ou seja, os percentuais de cada uma dessas componentes nas correntes. Então, para esse processo, o balanço de massa global seria A igual a B, sendo que pode-se também ser calculado o balanço de massa apenas para cada uma das componentes. Ou seja, tudo que entra da componente 1 em A é igual a tudo que sai da componente 1 em B. Aqui é a mesma coisa. Tudo que entra da componente 2 em A é igual a tudo que sai da componente 2 em B. E, por fim, tudo que entra da componente 3 em A deve ser igual a tudo que sai da componente 3 em B. Se a corrente A é composta apenas pelas componentes 1, 2 e 3, logo, o somatório dessas vazões das componentes tem que ser igual à corrente total. Então, por exemplo, a corrente a vazão da componente 1 em A mais a componente 2 em A mais a componente 3 em A tem que ser igual ao total da corrente A. Aqui é a mesma coisa para o B. Sabendo que X e Y são frações, pode-se também representar esse balanço de massa por componente de acordo com essas frações. Então, para a componente 1, tudo aquilo que entra da componente 1 em A é igual a tudo aquilo que sai da componente 1 em B. Ou seja, a fração mássica da componente 1 vezes a corrente total A deve ser igual à fração mássica da componente 1 em B vezes a corrente B. Assim sucessivamente. Outra questão que é bastante importante relevar é que se X1, X2 e X3 representam as frações das componentes, então o somatório dessas três tem que ser igual a 1, porque isso representa 100%. Exemplo clássico, então, se 20% dessa corrente representa a componente 1, 30% é a 2, então, para o cálculo da componente 3, sabemos que dará 50%. Como que é feito esse cálculo? X1 mais X2 mais X3 deve ser igual a 1. A mesma coisa funciona para Y e também se tivéssemos W, Z, tanto faz. O importante é sempre deixar frisado que o somatório das frações deve sempre fechar em 100%, ou seja, em 1. É importante também ressaltarmos a importância da escolha da componente-chave. O que seria essa componente-chave? A componente-chave é aquele componente que aparece em um menor número de correntes. Então, essa possibilidade de fazer um cálculo do balanço de massa por componente para a componente-chave ajuda bastante na resolução futura de exercícios. Então, esse é um dos objetivos quando o aluno vai tentar resolver um exercício. Esse é um dos grandes objetivos, visualizar de forma rápida qual é o componente-chave daquela questão. Para exercitarmos aí um pouco, vou colocar esse exercício
que já está até na lista de exercícios aí dos alunos, que foi retirado inclusive de uma lista da UFSCar, uma lista muito boa de balanço de massa, que posteriormente pode ser também disponibilizada para os alunos. Então, o exercício fala o seguinte: o processo de dessalinização da água salgada pode ser conduzido de diversas formas e pode ser utilizado com dois objetivos: a produção de sal, cloreto de sódio, e a produção de água dessalinizada, para posterior utilização pela comunidade. O processo, então, é realizado da seguinte forma: entra água do mar no processo e sai salmoura e água dessalinizada. A continuação do enunciado diz que devemos considerar que a fração mássica de sal na água do mar deve ser igual a 0,035 e pede então para determinar a quantidade de água do mar necessária para produzir 1000 libras por hora de água dessalinizada. Lembrando que é libra massa, porque temos também libra como moeda, né? Em função de problemas relacionados à corrosão dos equipamentos envolvidos no processo, a fração mássica na salmoura descartada está limitada a 0,07. Aqui já temos um pequeno problema. Muitos alunos querem transformar essa quantidade de 1000 libras por hora para quilogramas por hora. Percebam que, em momento algum, o exercício pede para fazer essa transformação. Se o exercício não pede para dar o resultado em quilogramas por hora, em toneladas por hora, em gramas por hora, então deixe da forma que foi disponibilizado. Então aqui o exercício fornece o dado do percentual de sal na água do mar de entrada, que é 0,035, sendo que o valor da corrente A não foi dado, o exercício quer saber isso. A vazão da corrente B também não foi fornecida, mas o percentual de sal nessa salmoura é 0,07, e aqui na água dessalinizada, que foi dado que é uma produção de 1000 libras por hora, libra massa por hora de água dessalinizada, coloca-se água como 100% e sal como 0, pois a água é dessalinizada. Se ela é dessalinizada, então não tem sal nessa água. Sendo assim, temos 4 incógnitas para serem resolvidas. Nessas equações, temos aí 2 possibilidades de equação de balanço de massa por componente e uma do balanço de massa global. Para isso, então, a escolha da componente a ser trabalhada é super importante. Nesse caso, temos uma componente-chave. Entra sal na água do mar, sai sal na salmoura, mas não sai sal na água dessalinizada. Já a água, entra água na água do mar, sai água na salmoura e sai água na água dessalinizada. Sendo assim, é melhor trabalhar com o sal, pois o sal entra apenas em uma corrente e sai apenas em uma corrente. Logo, ele está envolvido em uma quantidade menor de correntes. Sendo assim, as frações mássicas podem ser facilmente determinadas através do somatório, que tem que dar sempre 100%. Então, o x de água mais o x de sal tem que dar 1, porque tem que dar 100%. O x de água mais 0,035, que foi o dado fornecido pelo enunciado, tem que ser igual a 1. 0,035 está somando, passa subtraindo, logo x de água é igual a 0,965. Já na corrente de salmoura, o percentual de água na corrente B mais o percentual de sal na corrente B é igual a 1, ou seja, o y de água mais 0,07 é igual a 1. Por fim, passa também o 0,07 subtraindo, vai dar 0,93.
Baseado nesses cálculos, agora é possível já calcular o valor da corrente A e da corrente B. O exercício pede para determinar a quantidade de água do mar necessária para produzir 1000 libras por hora de água dessalinizada. Logo, o exercício pede o cálculo da corrente A. Pelo balanço de massa global, A é igual a B mais C, pois tudo que entra no sistema, só está entrando uma corrente, é igual a tudo que sai do sistema, que é B mais C. Também já foi fornecido o valor de C, então substituindo, A é igual a B mais 1000 libras por hora, ou B vai ser igual a A menos 1000 libras por hora. Por que é interessante isolar B? Porque se o exercício quer o valor de A, é importante isolar esse B para futuramente utilizá-lo na equação 2. Então, pela equação 1, não conseguimos mais avançar, paramos por aqui. Já o balanço de massa por componente, conforme definido anteriormente, será realizado para o sal. Percentual de sal vezes a corrente total A deve ser igual ao percentual na corrente B de sal vezes a corrente total B. Esses dados foram fornecidos pelo exercício, é 0,035 vezes a corrente A, que é igual a 0,07 vezes a corrente B, ou seja, A é igual a 2B, tendo em vista que o 0,035 que estava multiplicando passa dividindo. Sendo assim, o exercício tem duas equações, logo, duas equações com as mesmas variáveis pode ser formado um sistema. Nesse sistema, será substituído a equação 1 na equação 2, ou seja, onde tem B na equação 2, será substituído por esse termo. Logo, fica assim, A é igual a 2B, A vai ser igual a 2 vezes o B, que pelo que já foi definido anteriormente, vale A menos 1000 libra massa por hora. A aqui faz uma propriedade distributiva, né? A é igual a 2A menos 2000 libra por hora. 2A menos A é igual a 2000, logo A é igual a 2000 libra-massas por hora. Resposta final, A é igual a 2000 libras por hora e B é igual a 1000 libras por hora. Esses são alguns livros que eu utilizo para estudar e preparar as aulas. Indico bastante esse livro do Blackder e do Felder, que são livros referências quando se trata de balanço de massa, e que a força esteja com todos vocês. Obrigado e espero que todos saiam aí muito bem na prova. Abraço.